Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, galerinha. Mas, professor... Professor, me explica o que eu faço. Eu quero passar na UFT, eu quero passar num concurso público, eu quero passar. Meninos, para passar é fácil demais. É fácil demais. Basta querer, falar assim, eu posso, eu vou conseguir, que você vai conseguir. Boa noite, Kelly Oliveira. Boa noite, Carla Moura Ribeiro. Boa noite, aliás, Carla Moura mesmo. Boa noite, muito boa noite. Rodrigo Fogaça Propécio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Denise. Muito boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento. Daniel Alves, boa noite. A vocês que nos assistem, Pedro Henrique, boa noite. Vamos ter uma aulinha agora de geografia do Tocantins, um pouco sobre história do Tocantins. Trabalhar aí com foco tanto no vestibular da UFT, que vai ocorrer agora nesse mês de maio, como também no concurso de Porto Nacional, no concurso da Polícia Militar, concurso da Guarda Metropolitana. Quer dizer, o que tem de concurso e vestibular agora para você, Unitins, Unirg, UFT, não é brincadeira. Esmailson, boa noite. Dori, deixa eu ver aqui. Rapaz, eu tô sem óculos, olha só. Jubar, meu Deus do céu. Doriedes, boa noite. Ismael, boa noite. Sângela Patrícia, boa noite. Angélica, boa noite. Luiz Antônio, boa noite. Giovana Felício, boa noite. Raíza Ferreira, boa noite. A vocês que nos assistem, aproveita, vai curtindo, compartilhando essa videoaula para que mais colegas tenham acesso ao conteúdo de Geografia e História do Tocantins. Ok? Curte e compartilha. Vamos começar falando hoje um pouquinho sobre o nosso estado. Professor, me diga o que cai, como é abordado o assunto de Tocantins. Fala para mim, fala que eu te escuto. Deixa eu só pedir um favor aqui. Faz um favor aqui para mim. Ele fica travando toda hora. Só tira aqui na configuração para não ter senha. Prontinho. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês que nos assistem. Vamos lá, vamos começar agora. Edilene, boa noite. Solange, muito boa noite. Ivanilde, boa noite. Meninos, Teane, boa noite. Olha só, sobre o Tocantins. Professor, o que eu preciso saber, como o assunto é abordado, o que principalmente vai ser abordado nas provas que estão por vir. Vilma Lousada, boa noite. Auricélia, muito boa noite. Primeira coisa básica que você precisa saber sobre o Tocantins é: quantos estados fazem limite com o Tocantins? Pensa aí comigo, Rosinha. Pensa comigo, Dil Ferreira, pensa comigo. Quantos estados fazem limite com o Tocantins? Me responde, Camila Ruda, por favor. Quantos estados fazem limite com o Tocantins? Coisa básica, que é abordada em prova e deixa muito o candidato na dúvida. Professora queridíssima Joana Maluf, boa noite. Misael Rocha, boa noite. Gabriela Mello, boa noite. 6 estados fazem limite com o Tocantins. 6. Professor, Monte do Carmo, Raíza, presente. Ok, pronto. Nós temos Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Professor, como é que eu posso identificar isso com clareza? Deixa eu ver se aqui no quadro vocês conseguem... Aliás, eu vou fazer de forma diferente. Tem um quadro aqui, mas eu vou inverter a imagem, porque senão ele vai ficar invertido. Vou colocar assim, ó. Peraí. Para pegar um pouquinho do quadro, deixa eu ver onde eu inverto a imagem. Aqui. Pronto. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se fica boa a imagem aí para vocês. Aqui eu tenho o estado do... Pincel sem funcionar e complica. Aqui eu tenho o estado do Tocantins, ok? Professor... Nós temos aqui os estados que fazem limite com o Tocantins. Esse é um dos assuntos que mais é abordado na prova. O que eu preciso saber? Primeiro aqui eu tenho o estado do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará.
E daí, professor? E daí que você precisa identificar agora qual estado faz limite com o Tocantins a norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Isso aqui é abordado na prova. E não é pouco não, é muito abordado na prova. Professor, que estado faz limite com o Tocantins a norte? Dá uma olhadinha aqui no mapa. Muita gente fica na dúvida, professor, é Pará ou é Maranhão? Aqui é Pará, mas aqui é Maranhão. E aí, que estado faz limite a norte? A norte, meninos, eu tenho o estado do Maranhão e Pará. Presta atenção aqui, ó, que esse ponto aqui é Maranhão, mas o restante também é considerado norte. Portanto, Maranhão e Pará. Professor, a sul, Goiás, logicamente, a sul, estado de Goiás. A leste eu tenho o quê? Me responde. Que estado faz limite com Tocantins a leste? Manda ver. Pensa aí, dá uma olhada no mapa. Que estado faz limite com Tocantins a leste? Sabe como é que eu faço? Sabe quando mostra nos livros de séries iniciais do ensino fundamental aquela criança de braços abertos desenhada sobre a rosa dos ventos e você fala assim, ó, a minha frente é norte, atrás é sul, a direita vai ser leste, a esquerda é oeste. Bom, se frente é norte, atrás é sul, direita é leste, esquerda é oeste, vamos traçar uma linha aqui. Os estados que estão à direita dessa linha se localizam, portanto, a leste. Eu tenho Maranhão, Piauí, Bahia. A leste, Maranhão, Piauí e Bahia. Se direita vai ser leste, a esquerda vai ser oeste. A esquerda eu tenho o quê? Pará e Mato Grosso. Pará e Mato Grosso, ok? A nordeste, para cada ponto colateral, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, para cada ponto colateral, apenas um estado faz limite com Tocantins. Vamos traçar aqui, entre norte e leste, eu tenho nordeste. A nordeste eu tenho Maranhão, sudeste, Bahia, sudoeste, Mato Grosso e noroeste, Pará. Pronto. A nordeste, portanto, Maranhão, sudeste, Bahia, sudoeste, Mato Grosso, noroeste, Pará. Esse é um dos assuntos mais abordados em provas sobre Tocantins. Sabe como esse assunto já foi abordado? Vou demonstrar 3 questões para você, que nos assiste agora. Mas, por favor, curte e compartilha essa live. Curte e compartilha. Vamos lá, compartilha agora. Precisamos aí de 20 compartilhamentos para a gente dar continuidade na live com mais e mais assuntos pertinentes que vão ser abordados na prova. Mas eu preciso do compartilhamento de vocês. Só 20 compartilhamentos. Vou continuar a responder aqui. Daqui a pouquinho eu confiro os compartilhamentos. Tudo bem? Primeiro, a pergunta foi: qual estado faz limite com Tocantins a noroeste? A noroeste. Professor, e agora? É Maranhão ou Pará? Meninos, para tirar essa dúvida, raciocina comigo. Se aqui eu tenho o mapa do Brasil, não está 100% perfeito não, mas dá para entender que isso aqui é o Brasil, ok? Se aqui eu tenho o mapa do Brasil e traçar uma linha, uma cruz no meio do Brasil, eu pergunto, para que lado é Nordeste? Essa aqui não é a região Nordeste? Se essa vai ser a região Nordeste, então para esse lado é Nordeste. Para o outro lado vai ser o quê? Noroeste. Ok? Noroeste. Portanto, se para cá é Nordeste, Maranhão, para o lado do Pará vai ser Noroeste. O estado que faz limite com Tocantins a Noroeste é o Pará. Isso foi uma questão de prova. Olha a outra questão de prova. Dá uma olhada, foca aqui nesse mapa, por favor. Vamos focar no mapa. Olha o que dizia na prova. A afirmativa era a seguinte: o estado do Maranhão faz limite com Tocantins a norte, a nordeste e a leste. O estado do Maranhão faz limite com Tocantins a norte, a nordeste e a leste. Será? E aí? Faz limite a norte ou não faz? Faz. A nordeste também. E a direita dessa linha, a leste também. Olha aqui, ó. Maranhão faz limite a norte, faz limite a nordeste e faz limite, cadê? A leste. Faz limite a leste. Portanto, a afirmativa estava correta. Professor, a terceira forma que esse assunto foi abordado. A terceira foi a seguinte: dos estados que fazem limite com Tocantins, presta atenção no que eu vou afirmar agora. Dos estados que fazem limite com Tocantins, apenas um pertence à região norte. Pensa aí,
Verdadeiro ou falso? Dos estados que fazem limite com Tocantins, apenas um pertence à região norte. Certo ou errado? Para quem disse que está certo, você está certo. Você está certo. Não, professor, é Maranhão e Paraná, não. Olha o que eu afirmei a você. Dos estados que fazem limite com Tocantins, apenas um pertence à região norte. Olha o mapa. Maranhão, Piauí e Bahia pertence à região nordeste. Maranhão, Piauí e Bahia pertence à região do Brasil nordeste. Goiás e Mato Grosso pertencem à região centro-oeste do Brasil. Dos estados que fazem limite, dos 6 estados, apenas um pertence à região norte. É o estado do Pará. Não é que faz limite à norte, é que pertence à região norte. Portanto, a afirmativa estava correta. Entendeu aí como é que funciona? Vamos ver se ocorreram os compartilhamentos agora? Deixa eu organizar aqui de novo. Opa, opa. É isso aí, galerinha. Professor. Compartilhamentos para nós continuarmos a nossa live. Volto a afirmar. É preciso que você compartilhe a live. Assim nós vamos fortalecer para que ocorra o seu estudo para o vestibular. Para os vestibulares, o UFT agora tem conhecimentos regionais, geografia e história do Tocantins, Unirg, Unitins, concurso de Porto Nacional, concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins, do Tribunal de Justiça do Tocantins. Quer dizer, o que mais tem aí é a prova que você vai se deparar com conhecimentos regionais. Mas, professor, Juliana, ei, deixa-me ver aqui, a Luane tá aí, opa, tá aí de olho, né, Andréia? Bora estudar, amiga, vamos. Já compartilhou, Luaneci, vamos, compartilha, Marcelo Gris, meu amigo Marcelo Gris, compartilhei, show de bola. Meninos, vamos lá, mais uma ação, quer dizer, mais um assunto abordado sobre Tocantins nas provas, tá? Perguntinha simples, e vocês que estão nos assistindo agora, por favor, responde aí para mim, eu quero ver a resposta de vocês. Quais são os 5 municípios de maior população do Tocantins? 5 municípios de maior população. Muita gente fica na dúvida, achando que Monte do Carmo é o primeiro deles. Não é Monte do Carmo. Vai, coloca aí para mim a resposta. Muito obrigado a você que está compartilhando agora. Agradeço muito. Boa noite, Leimar. Boa noite. Obrigado por estar compartilhando. Slane, boa noite. Obrigado por compartilhar. Camila Ruda, obrigado. Vamos lá. Quais são os 5 municípios? Eu vou explicar por que eu estou perguntando isso. Teve prova que ela afirmava o seguinte, quer dizer, pedia para você identificar ou marcar a verdadeira, não me recordo se era para você marcar a alternativa correta ou se era para você marcar se aquela afirmativa era verdadeira. Ela dizia que os principais parques industriais do Tocantins são, aí citava 5 municípios. E o aluno ficava assim, meu Deus do céu, professor, como é que eu vou saber quais são os 5 principais parques industriais do Tocantins? Meninos, é simples. A resposta era os 5 maiores municípios do estado em população. É só isso. Então, se você sabe quais são as 5 maiores cidades do estado, você sabe quais são os 5 maiores parques industriais do Tocantins. Entendeu como é que funciona? Agora, para nós continuarmos, eu quero mais 20 compartilhamentos. Manda ver, compartilha. Vamos fazer essa aula bombar. É isso aí, meu amigo Israel Maia, muito boa noite. Professor Israel, gente finíssima. É o cara. Vamos lá, Charles, compartilhou? Daniela Tavares? Daniela, show de bola, concurso Prefeituras Região Sudoeste, show de bola. Nós temos aí diversos concursos e o que o Ministério Público está cobrando é concurso em todo o estado, diversos municípios, hein? Lucas Cerqueira, professor, eu quero a resposta, hein? Cadê a resposta? O professor Carreirinha, Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Pô, Carreirinha, mas você também é da área, meu irmão, é da área. Lucas Cerqueira, Porto, Palmas, não, Palmas, eu quero na ordem, na sequência. Primeiro Palmas, segundo Araguaína, terceiro Gurupi, quarto para Porto e quinto Paraíso, Tocantins. Na sequência, hein, vamos lá. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. Eu já sei quais são os 5. Agora, por favor, me diga, se vier a seguinte afirmativa... As 5 maiores cidades do Tocantins, ou melhor, os 5 maiores, mais populosos municípios do Tocantins, somados, detêm mais de 50% da população do estado. Certo ou errado? Me diga se a afirmativa é verdadeira ou falsa.
Os 5 municípios de maior população do Tocantins, somados, têm mais da metade da população do estado? E agora, José? Vamos. Remilson, boa noite. Show de bola. Muito obrigado, meu amigo. Júnior Poliani, muito boa noite. Opa, João Filho, boa noite. Shirley Vitorino, boa noite. Juliana, boa noite. A vocês que nos assistem, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma aula de conhecimentos regionais, geografia e história do Tocantins. Meninos, vamos lá. As 5 maiores cidades do estado têm aproximadamente 40% da população do Tocantins. Aproximadamente 40%. Para você ter uma noção de quantos habitantes tem cada cidade, Laila Cris, boa noite. Fiz esse Face só para assistir. Caramba, esse insigne professor que eu amo. Oh, beijo enorme para ti. Muito obrigado. Hélio Soares, boa noite. Daniel Fernandes, boa noite. Rosana, certíssimo. Bertolina. Caio Fernandes, ô professor, show de bola. Ó, Charlie aqui, Júnior, é a Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Marina Durante, muito boa noite. Meninos, voltando à afirmação, nós temos nos 5 maiores municípios cerca de 40% da população Tocantins. Para você ter uma noção, eu vou lhe dizer o seguinte. O censo do IBGE, o último censo realizado pelo IBGE foi no ano de 2010, ok? Naquele censo, nós tínhamos no Tocantins a população total de 1.338.445 habitantes. Essa era a população do Tocantins no censo de 2010. A estimativa de 2018 do IBGE, quer dizer, baseado no ritmo de crescimento, estima-se que o Tocantins tenha, em 2018, aproximadamente 1.550.000 habitantes. Já superou 1.550.000. É a estimativa do IBGE para 2018. Professor, eu quero saber uma coisa. O que cai na prova é a estimativa do último ano, 2018 no caso, ou o censo de 2010? Pode ser abordado na prova tanto a estimativa como também o censo. Mas no texto ele vai identificar se ele faz referência ao censo ou à estimativa. O que eu aconselho? É você ter uma noção da população pelo censo de 2010. Porque a estimativa você sabe que sempre vai estar um pouco superior àquela noção do censo. Professor, então me diga, qual era a população do Tocantins? Eu já afirmei, 1.338.445 habitantes em 2010, IBGE. Palmas apresentava uma população de 228.000 habitantes em 2010. Araguaína, 150.000. Gurupi, 76.000. Porto Nacional, 49.000. Paraíso do Tocantins, 44.000. Se você for pegar Palmas, capital, a capital é a capital que mais cresce proporcionalmente no país. E ela já chegou no ano de 2018 com quase 290.000 habitantes, mais de 289.000 pessoas. Professor, então hoje Palmas tem uma população de próximo a 300.000 habitantes, exatamente isso, próximo a 300.000. Patrícia Araújo, muito boa noite. Luiz Carlos, boa noite. Olha aqui o Luiz Carlos. Professor, alguma ideia de quando possa sair o concurso da PM? Luiz Carlos, hoje... Agora mais cedo, acho que umas 2, 3 horas atrás, eu estava com o comandante-geral da PM do Tocantins e a previsão é que ocorra no segundo semestre, tá? A previsão é que ocorra no segundo semestre. Está passando os trâmites burocráticos aí, mas vai focando aí no estudo. Berenice Lustosa, muito boa noite. Joana Calado, boa noite. Patrícia, cheguei atrasado, mas chegou. Sidney Leuza, boa noite. Kaila Reis, boa noite. Lucivânia Rodrigues, muito boa noite a vocês que nos assistem. Volto a pedir, curta e compartilhe essa live para que nós possamos cada vez mais fortalecer as aulas ao vivo, gratuitamente aqui para cada um de vocês e para os seus amigos também, que compartilhando eles vão ter acesso, ok? Meninos, lembro ainda que nós vamos ter uma aula ao vivo, presencial, promovida pelo professor Israel Maia, lá no auditório central do IFTO, Campus Palmas, no dia 17 de maio. Professor, dia 17 de maio vai ter aula ao vivo. Qual o custo? 1 quilo de alimento não perecível, ok? Agora entra no site do IFTO, faça a sua inscrição para garantir a sua vaga. Vagas limitadas. Camila Beatriz, boa noite. A ocupação inicial do Estado se deu através de quais atividades? Camila, vou comentar um pouquinho sobre isso também daqui a pouquinho.
Vamos lá, já sei que nós temos as 5 maiores cidades do estado, já sei que a população do Tocantins hoje é pouco superior a 1,5 milhão de habitantes, já sei que o Tocantins tem 6 estados que fazem limite. Quais são os estados? Qual estado faz limite a norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, assim por diante. Ok. Eu quero saber mais, professor. Pois não. Professor, se nós formos analisar a parte histórica do Tocantins, eu poderia dizer que o início da ocupação do nosso estado se deu ainda no ciclo da mineração do ouro, correto? Correto. Mas eu pergunto a vocês então, meninos, quando ocorreu o ciclo da mineração do ouro? Em que século ocorreu o ciclo da mineração do ouro? Alguém se recorda? Porque essa afirmativa sobre o século, do ciclo do ouro no norte goiano, hoje Tocantins, ela é abordada em prova. E se você não sabe que século foi, você já perdeu uma questão. Oi, Patrícia, Bianca Costa, Eva Rodrigues, boa noite, professor. Cristiano Ribeiro, professor, não será feito a favor das pessoas que já completaram a idade máxima para esse novo concurso da PM. Quando um novo já não irei poder fazer. Ô Cristiano, nós temos ainda o concurso da Guarda Metropolitana, nós temos outros concursos pela frente, TJ, concurso que inclusive tem uma situação mais confortável que a Polícia Militar. Não desanima não, foco no estudo aí, bola pra frente. Mariano Rocha, meu amigo Mariano, muito boa noite. Gilson Rego, boa noite, Gilson Rego, como está? Meu amigo Gilson Rego, boa noite. Maracones Trindade, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Valmir Oliveira, boa noite. Geiciane, boa noite. Eliane, boa noite. Remilson, boa noite. Adeline, muito boa noite. Meninos, século XVII ou século XVIII? Já tem duas respostas diferentes. João Filho fala em século XVIII, Albatenes fala em século XVII. E isso realmente gera dúvida. Sabe por que gera dúvida? Porque o início da mineração se deu em meados da década de 20 do século XVIII, por volta de 1725. Ali se iniciou a descoberta do ouro na região, 1725. E a decadência da mineração do ouro também ocorreu no século XVIII, em meados da década de 70 do mesmo século, por volta de 1775. Professor, mas os anos 1725 a 1775, aproximadamente 50 anos de exploração aurífera no norte goiano, professor, essa exploração, 1700 e bolinha, não seria século XVII? Não. Raciocina comigo, tá? Nós estamos no ano de 2019. Se você pegar os 2 primeiros dígitos de 2019, dá número 20, correto isso? 20 mais 1, século 21. Nós estamos no século 21. É só você pegar os 2 primeiros dígitos e somar mais 1. Professor, você quer dizer que 1750, pega o 17 de 1750 e soma mais 1, dá século 18. Exatamente isso. O início, o auge e a decadência da mineração se deu no século 18. Professor, eu poderia afirmar então que a mineração do ouro foi de grande importância na nossa região, antigo norte goiano, hoje Tocantins, e se deu no século XVIII, início, auge e decadência. Perfeito. Professor, eu poderia dizer que quem descobriu o ouro na região é o famoso Anhanguera, que é o nome da rede de televisão principal aqui no nosso estado, perfeitamente. A Anhanguera foi quem promoveu a descoberta do ouro na região. Professor, tá, associei o ciclo da mineração. Me diga, durante o ciclo da mineração, a agricultura e a pecuária eram permitidas na região de mineração? Não. A coroa proibia. Sabe por que a coroa proibia? Porque ela não queria que ocorresse o desvio de função dos escravos que estavam ali para promover a exploração do ouro, trabalhando em agricultura ou pecuária. A coroa não explorava os impostos em cima de produto agrícola ou da pecuária na região, em cima da produção de ouro. Então não poderíamos reduzir a quantidade de escravos para trabalhar na mina com o intuito de fazer com que desenvolvesse a agropecuária. Professor, então, depois da decadência da mineração do ouro, que houve incentivo da coroa para agricultura e pecuária na região. Perfeito. Durante o ciclo da mineração, nós tínhamos ali proibição da agricultura, proibição da pecuária, proibição da navegação nos rios da região. Somente embarcação oficial. A coroa controlava tudo isso. Ok? Compreendeu aí? Bom, vamos lá. Já entendi que o início se deu, foi solicitado através do ciclo do ouro. O que eu preciso saber mais sobre isso, professor? Quais foram os municípios que surgiram a partir do ciclo da mineração do ouro?
Isso também é abordado em prova. Por favor, me diga, Maria José Bezerra, professor, faz um vídeo no YouTube sobre a história de Porto Nacional. Oh, meu Deus. Eu tenho material, Maria, de Geografia e História de Porto Nacional. Eu tenho uma apostilinha sobre isso. Para vocês que estão nos assistindo, Michael Douglas, Albatenes, Juan, para vocês que nos assistem, boa noite, tudo bom? A apostila de Geografia e História de Porto Nacional, para quem vai fazer o concurso Porto Nacional, vai ser disponibilizada, é só você mandar um zap aí para mim, solicitando essa apostila. Coloque o meu número aí no WhatsApp, vou mandar como está meu número aí na lista, para que vocês possam adquirir, enviar mensagem solicitando, que eu vou encaminhar a apostila para vocês. Tudo bem? Geografia e História de Tocantins e de Geografia e História de Porto Nacional. Bom, o município mais antigo, Albatenes respondeu aqui, Natividade. Natividade é o mais antigo município do estado do Tocantins, surgiu durante o ciclo da mineração. Além da Natividade, nós tivemos Arraias, Conceição do Tocantins, Almas, Porto Nacional, Monte do Carmo, mas aqui a Vanessa, que está aí com o nome de Charlie Vitorino, a Vanessa mencionou Dianópolis, e Dianópolis foi mencionado na prova da COPESE. COPESE é esta Comissão de Processo Seletivo da UFT, que vai fazer o vestibular e que também vai fazer o concurso de Porto Nacional. Sabe o que na prova da COPESE dizia sobre Dianópolis? Dianópolis surgiu sim durante o ciclo da mineração do ouro, porém não foi da mineração. Foi nesse período, nessa época, mas a origem de Dianópolis está associada ao processo de aldeamento. No município de Dianópolis, nós tínhamos os indígenas Acroá e Chacriabá. Esses indígenas foram, parte deles, aprisionados, expulsos, extintos. Hoje já não se tem mais indígena na região sudeste do Tocantins, fruto da forte mineração do ouro que ocorreu nessa região. Não tem nenhuma tribo indígena na região sudeste. Os indígenas Acroá e Chacriabá não existem mais na nossa região em função da mineração que ocorreu naquela área. Então, Dianópolis surgiu durante o ciclo do ouro, mas foi fruto do processo de aldeamento. Só um detalhe, por quê? Porque a UFP, ou melhor, a COPESE, que é a Comissão de Processo Seletivo, que faz a prova do vestibular da UFT e de alguns concursos públicos, a COPESE, ela pedia para você relacionar os ciclos econômicos do Tocantins com os municípios de forma correta. E ele mencionava mineração do ouro, natividade. Aí mencionava aldeamento. A resposta era Dianópolis. Aldeamento é Dianópolis. E falava ciclo da pecuária, ciclo da navegação, ciclo do cristal de rocha. Quer dizer, só para você ter uma noção cronológica, tá? Vamos fazer a cronologia aqui. Viu, Jefferson Galvão, Lisa Herman, boa noite, obrigado eu. Meninos, primeiro ciclo econômico foi o ciclo da mineração do ouro. Na atividade é normalmente o município que a COPESE aborda, associando a mineração do ouro. Não é o único, mas é o principal. Depois veio o ciclo da pecuária e navegação, que foi no fim do século XVIII e no decorrer do século XIX, que surgiram municípios no ciclo da pecuária e navegação. No ciclo da pecuária, são 3 municípios que se destacam, tá? E ela ocorreu mais próxima à região sudeste. Por que a região sudeste, professor? Porque na região sudeste é onde estava concentrada a população, fruto ainda do ciclo da mineração do ouro. Então os municípios ali são Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, e o outro que não está exatamente no miolo do sudeste, mas que envolve a região de Jalapão, é Lizarda. São 3 municípios antigos que surgiram durante o ciclo da pecuária: Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. Professor, e o ciclo da navegação? Bom, o ciclo da navegação deu origem a inúmeras cidades no Tocantins. Mas as 3 primeiras, pioneiras do ciclo da navegação, uma vez que este foi incentivo subindo os rios Tocantins e Araguaia, vindo lá de Belém do Pará, os 3 municípios de maior destaque são Araguatins, no rio Araguaia, cidade antiga, Itaguatins e Tocantinópolis, no rio Tocantins. Então, ciclo da navegação, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Ciclo da pecuária, Taguatinga, Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus. E ciclo da mineração do ouro você tem Natividade, Conceição do Tocantins, Almas, Arraias, Porto Nacional, Monte do Carmo. Quer dizer, nós temos diversos municípios associados ao ciclo da mineração do ouro. Ok? Fábio de Mello, boa noite, seja bem-vindo.
Rogério Carmo, sou fã, assisto aula todas as vezes que tenho oportunidade. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Rogério. Muito obrigado por estar aqui. Marta Silva, obrigado, Marta. Tássia César, boa noite, muito obrigado. Meninos, o evento do IFTO, a Laila, excelente. Laila, já colocou aí o link para quem quiser assistir a aula presencial lá no IFTO. São vagas limitadas, a inscrição é 1 kg de alimento. Na realidade vai ter aula de Tocantins comigo e de língua portuguesa com a belíssima, a linda, a maravilhosa. Adivinha o nome da professora que vai estar lá conosco? Vou deixar aí um minutinho para vocês adivinharem o nome dela, hein? Daqui a pouco eu comento. Meninos, Davi Dourado, boa noite. Viviane Negre, melhor professor, obrigada por sempre estar compartilhando seu conhecimento conosco. Oh, muito obrigado, Viviane. Beijo enorme para ti. Meninos, comentei um pouco sobre o ciclo da mineração do ouro, comentei um pouco sobre os municípios associados a cada um dos principais ciclos econômicos, ou melhor, tem um ciclo que eu não mencionei ainda. Eu falei ciclo da mineração do ouro, ciclo da pecuária e navegação logo após a mineração do ouro, a decadência da mineração, que foi no fim do século XVIII e no decorrer do século XIX. E nós temos no século XX mais um ciclo econômico importante que é abordado nas provas. Qual o nome dele? Ciclo do cristal de rocha. Cristal de rocha que também é denominado quartzo. Quartzo ou cristal de rocha. Meninos, Nilsomar, Evilene, eu só peço um favor para vocês. Cristiano Ribeiro, compartilhe essa live. Vamos lá, vocês estão nos assistindo agora, aproveita, compartilhe essa live no seu Face, vamos dar publicidade para que as lives toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos que temos aqui, comigo e com professores convidados, hoje só apenas eu, mas normalmente vem algum professor convidado, para que os professores venham, se sintam à vontade em participar dessa live comigo, e eles precisam antes ter a certeza de que vocês estarão presentes, que teremos visualizações, que teremos alunos aqui ao vivo. Então manda ver, por favor, compartilha aí, eu preciso só de mais 20 compartilhamentos. Nós temos 151 pessoas online agora, 153. Então compartilha, mais 20 compartilhamentos aí pra gente continuar a nossa live maravilhosamente. Vamos lá? Weldon, boa noite. Cristal de rocha, Cristalândia. Weldon, tem um detalhe aí, ó, que a Copese gosta de pegar os alunos. Muita gente associa cristal de rocha, ciclo do cristal de rocha com o município de Cristalândia. Não está errada a associação não, mas não é Cristalândia que a Copese coloca na prova. Sabia disso? Na realidade, o ciclo do cristal de rocha, ele se desenvolveu no Vale do Araguaia, desde Formoso do Araguaia até o Bico do Papagaio. É claro que Cristalândia é um dos ícones do ciclo do cristal de rocha, tá? Naira, manda um zap aí pra mim, foi divulgado meu número, ao invés de você divulgar o seu, manda um WhatsApp pra mim solicitando o material que aí eu mando pra ti, tá bom? Obrigado, Júnior Lima, Ju, Tito, muito obrigado, compartilhe aí a live, por favorzinho, vai, por favor. Meninas, sobre o ciclo do cristal de rocha, sabe qual é o município que todas as vezes que a Copese abordou esse assunto, sabe qual é o município que ela colocava associado ao ciclo do cristal de rocha? Chuta aí. Não é a Cristalândia, hein? Qual é o município que a Copese costuma abordar? Não, Talismã. Júnior, eu não sei se você está respondendo para mim o município de Talismã ou se você está dizendo que você está em Talismã agora. Mas, obrigado por ter compartilhado. Meninos, Talismã, eu vou até comentar daqui a pouquinho sobre Talismã e os demais municípios na BR-153, tá? Andrei Bucara, boa noite, Andrei. O município que a Copese coloca associando ao ciclo do cristal de rocha é o município de Pium. Pium, exatamente Pium. Pium foi tão importante quanto o município de Cristalândia em relação à exploração de quartzo, em relação à exploração de cristal de rocha. E essa exploração se deu no período de 1930 a 1950. Foi esse intervalo de 20 anos que se deu a exploração de forma mais intensa. Tainara, compartilhou, Tainara. Vamos lá, compartilha. Tito, Ju, Tito, compartilha, por favor. Daniel, isso aí, Daniel, obrigado. Daniel, que dia você vai dar aula em Gurupi? Daniel, me convidaram para ir para uma aula em Gurupi no fim de semana do dia 10, mas eu já tenho aula dia 11, mas eu já tenho aula em Porto Nacional neste fim de semana. Infelizmente não foi possível. Meninos, então vamos lá. Cronologia, tá? Cronologia em relação aos ciclos econômicos que a Copese gosta de cobrar. O FT gosta de cobrar.
Ciclo da mineração do ouro, século XVIII, tá? Natividade é a grande referência. Ciclo da pecuária e navegação, que foi logo após a decadência do ouro, entre o fim do século XVIII e no decorrer do século XIX. A pecuária, Lizarda, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. Navegação, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Depois, já no século XX, entre 1930 e 1950, nós tivemos o ciclo do cristal de rocha, com destaque para os municípios de Cristalândia e Pium, mas a Copese gosta de colocar o município de Pium como referência ao ciclo do cristal de rocha. E posterior ao ciclo do cristal de rocha, nós tivemos um outro momento de desenvolvimento econômico que não é necessariamente um ciclo, mas que é muito abordado nas provas, que é a construção da BR-153. Obrigado, Evilene, por ter compartilhado. Luísa Pereira da Silva, muito boa noite. Tia Edilene de Braga, boa noite. Letícia Martins, boa noite, em boa hora. Meninos, a BR-153, ela foi construída no governo JK. Quer dizer, iniciou a sua construção no governo JK. O governo JK foi entre 1956 e 1960. Foi nesse período que se iniciou a construção da BR-153. Só que a BR-153 só foi inaugurada na década de 70, em 1974, que foi finalizada a sua construção. Detalhe, tá? A BR-153 corta o Tocantins de norte a sul. É a principal rodovia federal que corta o estado. É a quarta maior rodovia federal do Brasil. Porém, a BR-153, que muita gente, para não dizer praticamente todos, a chamam de rodovia Belém-Brasília. A BR-153 ela é conhecida no país inteiro como Belém-Brasília. Mas um detalhe, ela não passa em Brasília. Tá assustado? Vou dizer mais. Ela não vai para Belém. A BR-153 nem passa em Brasília, nem vai para Belém. É isso aí. A BR-153 sai do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai. Ela sai de Aceguá, no Rio Grande do Sul, e vai até Marabá, no sul do Pará. Depois de Araguaína, no município de Vanderlândia, ela vira à esquerda, sai por Xambioá, São Geraldo, no estado do Pará, Xambioá no Tocantins, e vai para Marabá. Ela finaliza no estado do Marabá. Professor, mas por que ela é chamada de Belém-Brasília se ela não sai de Brasília e nem chega a Belém? Porque ela foi uma das primeiras rodovias construídas sentido norte e sul ali, próximo ao Distrito Federal. Então, quando você saía do centro do país com destino a Belém, grande parte do trajeto se fazia pela BR-153. Por isso, conhecida como Belém-Brasília. Mas o nome oficial da BR-153, a Vanessa, tá aí Charlie Vitorino, né? A Vanessa já mencionou, é rodovia Transbrasiliana. Se isso mesmo, Transbrasiliana. E já foi abordada em prova afirmando que a BR-153 é Transbrasiliana. Professor, obrigado a vocês que estão compartilhando, e o Dejane, o meu amigo Dejane dos Correios, muito obrigado pela presença. Presta atenção, tá? A BR-153 pode ser chamada por três nomes. Um deles, Belém-Brasília, que é conhecida popularmente por esse nome, apesar de não ser o nome oficial. Segundo nome, Transbrasiliana, que é o nome oficial da BR-153. E o terceiro nome da BR-153 é rodovia Bernardo Saião. Bernardo Saião. Aí você me pergunta, professor, quem foi Bernardo Saião? Me responde aí, quem foi Bernardo Saião? Deixa eu verificar aqui quantos compartilhamentos nós já temos. Vamos lá, gente, compartilha. Altélia Sampaio, e aí, Altélia, vamos compartilhar. João Filho, obrigado. Sandra Maria, boa noite. Você é fera, suas aulas me ajudaram a passar no último concurso do município. Mas amo suas aulas. Show! Ô, Sandra, muito obrigado. Aproveita e compartilha aí. Vai, compartilha. Me chama pro churrasco. Meninos, olha só. Engenheiro Albatente está respondendo aqui, hein? A BR-153, popularmente chamada de Belém-Brasília, cujo nome é Rodovia Transbrasiliana, ela também é chamada de Engenheiro Bernardo Saião. Professor, o engenheiro Bernardo Saião, ou simplesmente Bernardo Saião, ele era engenheiro agrônomo, não era civil, florestal, nada disso. Ele era engenheiro agrônomo, responsável pela obra. A Silvânia está comentando isso aqui. Ó. Oi, Franberta, boa noite. Bernardo Saião foi ministro, foi político. Bernardo Saião, ele faleceu no decorrer da construção da obra. Caiu a árvore sobre a tenda que ele estava descansando, morreu, e por isso, via decreto presidencial, a rodovia passou a se chamar Rodovia Bernardo Saião. Então, ela pode ser chamada Bernardo Saião, ela pode ser chamada Transbrasiliana, como também Belém-Brasília, ok?
Me refiro à BR-153. Ok. Aqui está afirmando o Bernardo Sayão faleceu antes da inauguração oficial. Com certeza, Rony. Show de bola você. Vamos lá, meninos. Fran, boa noite. Boa noite a vocês que nos assistem. Por favor, compartilhe a nossa live para dar continuidade à nossa live agora sobre Geografia e História do Tocantins. Ela era engenheira agrônomo, Marina. Eu preciso do compartilhamento dessa live com vocês, viu? Viviane Diana Coelho, boa noite. Continuando então, já falamos da BR-153, já falamos dos maiores municípios em população, já falamos do ciclo da mineração do ouro, ciclo da pecuária, ciclo da navegação, ciclo do cristal de rocha, sobre a rodovia Belém-Brasília, Transbrasiliana, Bernardo Sayão, que, preste atenção, ao longo da BR-153 em todo o estado do Tocantins, todo município por onde ela passa tem alguma coisa com o nome de Bernardo Sayão. Ou o próprio município se chama Bernardo Sayão, ou nós temos alguma praça, algum colégio, alguma rua, avenida com esse nome de Bernardo Sayão, ok? Agora um detalhe, teve alguém aí que mencionou o Talismã, não sei se ele está em Talismã ou se estava respondendo alguma coisa citando Talismã. Talismã, assim como Grupi, Araguaína, Guaraí, Colinas, Rio dos Bois, Tabocão, Nova Rosalândia, os municípios, Crixás, os municípios ao longo da BR-153, todos eles, coloca uma coisa na sua cabeça, os municípios ao longo da BR-153 são todos municípios recentes, surgiram emanciparam entre o fim da década de 50 e 1997. Está percebendo aí que nós temos aproximadamente 60 anos de emancipação, alguns municípios um pouco menos que isso, se não me falha a memória, Araguaína e Gurupi são os dois mais antigos, de 14 de novembro de 1958, ao longo da BR. Professor, é importante saber que município na BR-153 é município recente? É importante saber. Por quê, professor? Vou explicar para ti. Deixa eu só conferir quantos compartilhamentos nós temos agora. Quantos compartilhamentos nós temos aí? 700. Meninos, vamos lá, compartilha aí, vai. Compartilha, vai. Vamos, para a gente continuar a nossa aula. Mais 10 compartilhamentos aí, manda mais 10. 15, vai, 15, cabe 15 aí. Enquanto isso eu vou falando e vou conferir se nós vamos chegar aos 190 compartilhamentos. Meninos, Michele, parabéns, professor, suas aulas são maravilhosas, muito obrigado, Michele. Opa, compartilha mais 10. Meninos, Zélia, muito boa noite. Estou vendo aí que tem 228, só mais 10 compartilhamentos. Letícia Martins, essa aula vai ficar gravada? Vai sim, Letícia. No meu Face, todas as aulas permanecem gravadas para que vocês possam assistir posteriormente. Juliane Amorim, ficam salvas sim, show de bola. Meninos, Felipe Oliveira, boa noite, compartilha. Eu quero ver vocês compartilhando. Olha só. Quando se fala de economia do Tocantins, quando se fala de economia, você já pensa, o Tocantins, a economia se baseia na agricultura e pecuária. Sim, perfeito. Na agricultura e pecuária extensiva. Professor, isso quer dizer o quê? Com uso de pouca ou nenhuma tecnologia. Agropecuária extensiva. Mas olha o detalhe, o rebanho bovino do Tocantins já supera 8 milhões e meio de cabeças. Está se aproximando de 9 milhões de cabeças de gado. Eu costumo brincar que nós temos 6 cabeças de gado para cada habitante tocantinense. Mais ou menos essa proporção, 6 cabeças para cada habitante. Isabela Pinheiro, boa noite. Micaela, boa noite. João Vitor, muito boa noite. Saira Leana, boa noite. Eva Rodrigues, boa noite. Eva, vai ter um aulão meu dia 11, Eva, em Porto Nacional, tá? De Tocantins. Meninos, em relação a estes municípios, eu estava aqui falando sobre o que mesmo? Até me perdi agora. Assim, rebanho bovino. Olha só, em relação ao rebanho bovino, muita gente fala assim, professor, Araguaína é a capital do boi gordo? É. Araguaína tem o maior rebanho bovino do estado, o segundo maior. O maior rebanho bovino do Tocantins é no município de Araguaçu, tá? Na divisa com o estado de Goiás, ali ao lado da Ilha do Bananal. Ali fica Araguaçu, é o maior rebanho bovino do Tocantins. O segundo maior rebanho é Araguaína, o terceiro maior rebanho é Formoso do Araguaia, que também está ao lado da Ilha do Bananal. Professor, e aí? E aí que tem questão de prova que pede para você associar, olha a sacanagem da questão,
Eu sei que Araguaína é a capital do boi gordo, isso é conhecido no estado inteiro. E lá ele pede para você associar o ciclo da pecuária com o município. E ele associava, em grande parte das alternativas, o ciclo da pecuária ao município de Araguaína. E muita gente fica assim na mente, mas Araguaína exporta carne bovina, Araguaína é a capital do boi gordo, Araguaína tem os maiores, um dos maiores, se não o maior rebanho bovino do estado. Então Araguaína estaria associada ao ciclo da pecuária? Não. Por que não, professor? Meninos, pensem comigo. Eu acabei de mencionar que Araguaína está na margem da BR. Que as cidades ao longo da BR são cidades que têm aproximadamente 60 anos de existência. E o ciclo da pecuária ocorreu entre o fim do século XVIII, com a decadência da mineração do ouro, e o início do século XIX, ou melhor, e o decorrer do século XIX. Como é que pode, raciocina comigo, como pode Araguaína estar associada ao ciclo da pecuária se Araguaína só surgiu na segunda metade do século XX e o ciclo da pecuária se deu entre o fim do século XVIII e o decorrer do século XIX? Então Araguaína pode ser capital do boi gordo, e é. Araguaína pode ter o segundo maior rebanho bovino do estado, e tem, mas Araguaína não tem sua origem associada ao ciclo da pecuária, tá? Não confunda isso aí. Araguaína não é ou não tem sua origem associada ao ciclo da pecuária, ok? Opa! João Vitor Leal, é a capital econômica do Tocantins, Araguaína, professor? João Vitor, você está correto. Mas o que muita gente não sabe, apesar de ser considerada a capital econômica do Tocantins, não é capital econômica por causa de pecuária, não. É capital econômica por causa do forte comércio que tem o município de Araguaína. Araguaína está no miolo de uma grande população entre o sul do Pará, sul do Maranhão e o centro-norte do Tocantins. Só para você ter uma noção da quantidade de pessoas ao redor de Araguaína, nós temos um montante de mais de 1.200.000 habitantes, entre o sul do Maranhão, o sul do Pará e o centro-norte do Tocantins. Mais de 1.200.000 habitantes que, direto ou indiretamente, tem relação com o comércio de Araguaína. É por isso que o comércio de Araguaína é tão forte. Essa semana estarei indo a Araguaína no fim de semana, certo? E sempre que estou ali por Araguaína, eu vejo aquele comércio, a Avenida Cônego João Lima, se eu não me engano é esse o nome da avenida comercial de Araguaína, extremamente forte. Não é a única, mas ali é a principal no município, de comércio, né? João Vitor, fluxo muito grande. Leia Setúbal, de Kennedy. Ô Leia, tudo bem? Seja bem-vinda, Presidente Kennedy. Está perguntando onde faço a inscrição. Agora eu não sei se está se referindo a Porto ou se está se referindo a Palmas. A Palmas é no site do IFTO e o aulão de Porto com o professor Leilson, do cursinho que se encontra lá em cima do IML. Né? O professor Leilson é ele que está promovendo esse aulão. Roberta Castro, seja bem-vinda, Roberta. Dalva Melo, o aulão de Porto é lá no cursinho que fica em cima do IML, tá? Inscrições limitadas, vagas limitadas ali, com o professor Leilson. Meninos, é isso aí, vamos continuar mais um pouquinho. Capital econômica Araguaína. Por favor, me diga, quando se fala de economia do Tocantins, eu já sei, falei um pouquinho sobre a pecuária, sobre o rebanho bovino, mas quais são os 3 principais grãos colhidos no estado? E aí? Primeiro, soja. Segundo, milho. Terceiro, arroz. Isso já foi questão de prova. Soja, milho e arroz. Soja, milho e arroz. Professor, quais são as 3 principais frutas colhidas no estado? Em tonelada, tá? Não é unidade, não. Em toneladas principais, primeiro, melancia. Para quem fica assim, professor, não seria abacaxi? Gente, melancia pesa mais que abacaxi. Então, primeiro, melancia. Segundo, abacaxi. A terceira fruta, eu costumo brincar que toda criança do sexo masculino nasce com uma entre as pernas. Então, é melancia, abacaxi, e a terceira fruta é o quê? Para quem pensou em coco, tá errado. A criança nasce com 2 cocos, eu falei uma entre as pernas. E aí, no caso, é banana. Melancia, abacaxi e banana. Professor, grãos, soja, milho e arroz, frutas, melancia, abacaxi e banana. É isso aí. Eliane, boa noite. Eliane aqui, pode repetir qual ciclo está ligado? E perdi aqui a sua pergunta, Eliane. Qual município que... Não.
que tem um foco na pecuária. Marisa, o município que tem um foco na pecuária, os principais rebanhos são, primeiro, Araguaçu, segundo, Araguaína, terceiro, Formoso do Araguaia, tá? Sendo que Araguaçu e Formoso estão à direita da Ilha do Bananal. Deixa eu ver aqui a pergunta de Eliane. Pode repetir, a que ciclo está ligado a Araguaína? Eliane, o ciclo não é bem um ciclo, mas está ligado à construção da BR-153, ok? Araguaína e toda e qualquer cidade à margem da BR-153 tem sua origem e desenvolvimento com a construção da BR-153, tudo bem? Sâmia Castanheira, seja bem-vinda, Sâmia, muito bacana. Meninos, ok, meu amigo Nirley Castro, amigo de infância, gente finíssima, topíssimo, doutor Nirley. João Vitor, Diana Coelho, boa noite a vocês que nos assistem. Por favor, Solange Ferreira, curte, compartilha a nossa live, compartilha para que outras pessoas tenham acesso à aula de conhecimentos regionais, compartilha para que fortaleça a live e que eu traga pessoas, bons professores, excelentes professores, para compartilhar o conhecimento gratuitamente aqui com vocês, toda segunda-feira, às 20h30, pela fanpage Professor Júnior Gel, ok? Zarac Martins, professor, a pergunta, o seu estado é rico ou pobre? Como devemos responder? Ei, Zarac, primeiro que essa pergunta, só se for uma pergunta numa conversa informal, tá? Uma conversa informal. Porque dessa forma não é abordada em prova. Se ele fizer a pergunta dessa forma, eu diria que o Estado é extremamente rico. Porque a riqueza não está necessariamente na renda per capita. Se você fala assim, o Tocantins pertence à região norte, pertence. A região norte é uma região cujo desenvolvimento socioeconômico, ou IDH, normalmente é mais baixo. Sim, se eu me referir a IDH, nós temos um IDH que não estamos na linha de frente do Brasil. Se eu me referir à renda per capita, nossa renda per capita não está na linha de frente do Brasil. Mas se nós nos referirmos a outros aspectos, belezas naturais, de potencial ecológico, ecoturístico, potencial econômico, logística, nós temos diversos aspectos que potencializam muito o estado do Tocantins. Então depende do enfoque e do contexto dessa pergunta, ok? Vamos lá, deixa-me ver, Neto Silva, muito boa noite, Alvimar Júnior, boa noite, deixa-me ver aqui, a Berenice colocou aí, telefone do coordenador Leilson do cursinho CPE em Porto Nacional, 984796143, é lá que vai haver o aulão de Geografia do Tocantins, ao vivo e a cores, presencial lá em Porto Nacional, tá? Manda mensagem para ele, pede informação sobre o aulão, como vai ser, onde vai ser, se tem algum custo, qual é o custo que vai ter, que aí ele vai passar direitinho para vocês. Marisa Reis, muito obrigado, boa noite. Luísa Pereira, professor, boa noite. Cláudia Vonani, boa noite. Camila Beatriz, a criação da BR-153 fortaleceu o comércio e a navegação? Excelente pergunta, Camila, e eu vou explicar isso para vocês agora. As provas, elas fazem a relação direta entre a BR-153 e a navegação no estado. Sabe por quê? Anterior à construção da BR, eu vou tentar fazer aqui no mapa, pode ser? Que aí eu utilizo o quadro agora e desenho para vocês, para ficar mais claro, para vocês identificarem essa relação entre BR, localização e relação entre a BR e a navegação no estado do Tocantins naquela época, na segunda metade do século XX. Vamos lá? Vamos apontar aqui o quadro. É isso aí, é isso aí, é isso aí! Professor, como faz? Como funciona? Meninos, dá uma olhadinha nisso aqui. Aqui nós temos o estado do Tocantins. Essa linha azul aqui é o rio Tocantins. Aqui à esquerda, o rio Araguaia, Ilha do Bananal. Professor, e aí? Só deixando claro para ti o seguinte, a Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. E ela é todinha tocantinense. Maior ilha fluvial do planeta e é 100% tocantinense. Rio Tocantins corta o estado do centro, Rio Araguaia
corta o Tocantins, na realidade é a divisa natural entre estados. Inicialmente o Rio Araguaia é divisa entre Goiás e Mato Grosso. Depois o Rio Araguaia se torna divisa entre Tocantins e Mato Grosso. Depois divisa entre Tocantins e Pará. Da nascente até a foz, no Bico do Papagaio, o Rio Araguaia é divisa entre estados. Professor, eu poderia afirmar que os rios Tocantins e Araguaia, eles nascem no Planalto Central, eles nascem na região centro-oeste e correm para o norte? Sim. Que a bacia Tocantins-Araguaia deságua lá perto de Belém? Sim. Que deságua ao redor da ilha de Marajó? Sim, também. No Oceano Atlântico? Sim, perfeito. Professor, e aí? E aí que você vai raciocinar comigo agora. A BR-153 foi construída quando mesmo? A BR-153 foi construída no governo JK. Iniciou a construção no governo JK. E quando iniciou a construção da BR-153, segunda metade do século XX, sabe qual era o meio de transporte que existia aqui na região? Os rios. Rios Tocantins e Araguaia. Esse era o meio de transporte. Professor, você quer dizer o que com isso? Que quando a BR foi construída, olha aqui a BR-153. Finaliza lá em Marabá. Lembra que eu falei para vocês? Ela finaliza em Marabá, tá? Quando a BR... Aqui está Araguaiana. Araguaiana. Ok. Quando a BR foi construída, o município de grande destaque que existia no norte goiano era o município de Porto Nacional. Município de Porto Nacional. Professor, você quer dizer o quê? Que Porto Nacional tinha um desenvolvimento econômico maior porque o meio de transporte se dava pelo rio. A partir do momento que foi construída a BR, as pessoas passaram a se deslocar e o transporte de mercadoria passou a ocorrer pela rodovia e não mais pelo rio. Você está percebendo que a BR-153, olha aqui, ó, BR-153, que a BR-153 ela é paralela ao rio Tocantins. Se ela é paralela ao rio, tanto o rio Tocantins como também o rio Araguaia, não faz sentido você ficar mais tempo na viagem sobre um rio do que fazer o trajeto mais confortável e muito mais rápido pela rodovia. Então a construção da BR favoreceu o desenvolvimento, a origem de cidades ao longo da BR, desenvolvimento econômico de cidades ao longo da BR e fragilizou a economia de cidades às margens dos rios, tanto do rio Tocantins como também do rio Araguaia. A BR-153 fortaleceu municípios na BR e deixou no esquecimento municípios que estivessem fora dela. Compreendeu aí? Ok? Lembrando que quando o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, a única rodovia pavimentada existente no nosso estado era a BR-153. Para não dizer que era apenas a BR, nós tínhamos 12 quilômetros de pavimentação do trecho que ligava o município de Campos Belos, em Goiás, até Arraias, no Tocantins. Esse, fora a BR-153, era o trecho de asfalto que nós tínhamos. 12 quilômetros da divisa até Arraias e 2 quilômetros do aeroporto de Porto Nacional. Só a pista do aeroporto. Certo? O resto, no estado inteiro, era tudo estrada de chão. Ou seja, a BR veio para fomentar o desenvolvimento do norte goiano. Ok? Compreendeu isso aí? Vamos lá. Voltemos aqui a nossa câmera. Opa! Vamos. É isso aí, meninos. Aqui está falando, professor, comenta sobre as serras tocantinenses, sobre o relevo do estado. Albatênis. Meninos, não sei se vocês compartilharam. Deixa eu verificar quantos compartilhamentos nós temos. Dependendo da quantidade de compartilhamentos que surgir agora, nós vamos mandar ver nos outros assuntos. Enquanto isso, minha filhinha já está dormindo na hora dessa. Coisinha mais linda do pai. Linda, linda, linda. Puxou quem? Puxou quem? Parece com o pai, mas é linda como a mãe. Eu sei disso, eu sei. Quantos compartilhamentos nós já temos aí para saber se a aula continua ou se eu vou... 295. Gente, vamos superar aí. Mais 10 compartilhamentos só. Manda mais 10 compartilhamentos, vai. 10 compartilhamentos para a gente continuar, para empolgar e continuar a aula. Manda. Só mais 10 compartilhamentos. Meninos, aqui está falando Albatênis sobre as serras
Deixa eu ver. Obrigado, viu, Samia? Conte comigo. Muito obrigado, meu bem. O Emerson, muito boa noite. Compartilha o Emerson. Eliane Pereira, compartilha. Diana Coelho, o professor fala um pouco fala um pouco dos índios. Olha, Diana, os indígenas é a coisa mais fácil que tem para você memorizar sobre eles. Infelizmente, aqui ao vivo, pelo Face, fica difícil de nós fazermos uma brincadeira que eu costumo fazer com os alunos sobre as tribos indígenas, que facilita muito no processo de memorização. Mas eu vou comentar sobre eles aqui com vocês, se chegar aos 10 compartilhamentos que eu estou pedindo aí. Vamos lá, vamos lá. Maria de Fátima, boa noite, muito boa noite. Diana, sempre confundo, não vai confundir não. Diana, só me relembra, porque aqui pela foto eu não estou conseguindo reconhecer qual Diana é. Você é daqui de Palmas ou é de outra cidade? Manda ver aí. Rony Ferreira, muito boa noite. Miguel Ângelo, Tenente Ângelo, aquele abraço, aquele compromisso que eu fiz, Tenente Ângelo, foi mantido, viu? Já foi encaminhado aí para Porto Nacional. Depois a gente vai conversar pessoalmente. Obrigado, meu amigo Tenente. José Santana, boa noite. Leia Setúbal, obrigado demais. Robson, Robson. Tereza Torres, existem 7 grupos indígenas no Tocantins, quais são? Tereza, vamos falar um pouquinho sobre tribos indígenas então, primeiro? Depois eu comento um pouco sobre o relevo, tá? Opa. Boa noite, boa noite. Patrícia Araújo fala sobre os indígenas e com lembrança e características das tribos. Todo mundo aqui que está querendo saber de índio, né? Deixa eu ver, Germina, professor, fale um pouco sobre a Ilha do Bananal, Sâmia Castanheira, 1950, rapaz, é comentado demais aqui. Centro Geodésico do Brasil, localizado em Palmas, na Praça de Girassóis, é o ponto central do país. Meninos, vamos falar agora sobre tribos. Manda ver. Tribo indígena. Professor, o que eu preciso saber? Primeiro, coloca uma coisinha na sua cabeça. 1% da população tocantinense é indígena. A cada 100 habitantes, 1 é indígena. A cada 100 habitantes, 1 é indígena. Segundo, quais são as tribos mais numerosas do estado? Meninos, nós temos, eu vou listar aqui quais são as tribos indígenas que nós temos, tá? Nós temos a tribo Apinagé, Xambioá, Craô, Xerente, Craô Canela, Carajá, Javaé, Avacanoeiro e Pancararu. São as tribos que nós temos no Tocantins. Teve prova abordando esse assunto da seguinte maneira: marca alternativa que corresponde apenas às tribos indígenas existentes em solo tocantinense. Era essa a questão. Se você sabe quais são as tribos, você já resolve a questão. Outra questão é afirmar quais são as tribos mais numerosas do estado. As mais numerosas, as duas mais numerosas, ambas com mais de 3.000 representantes indígenas, 3.108 indígenas na tribo Xerente, 3.036 indígenas na tribo Carajá, que se localiza os índios Carajá na Ilha do Bananal e os índios Xerente no município de Tocantinha. As duas tribos menos numerosas, estas na realidade nem possuem reserva demarcada. Mas professor, eles são indígenas? São indígenas, só não possuem a demarcação da reserva. São os indígenas Avacanoeiro, que hoje vivem distribuídos entre aldeias Carajá e Javaé, na Ilha do Bananal, totalizando menos de 20 representantes, e os indígenas Pancararu, que são aproximadamente 20 representantes apenas. Essas duas tribos não possuem reserva. Só que o governo federal já determinou a área para possível demarcação da reserva Avacanoeiro, que fica à margem do rio Javaés, à direita da Ilha do Bananal, fica fora da ilha. Tá? Aproximadamente quase 29.000 hectares para menos de 20 representantes Avacanoeiro. Então já existe a determinação do governo para a demarcação da reserva, mas ela ainda não foi efetivada. Tribos menos numerosas, Avacanoeiro e Pancararu. Tribos mais numerosas, Xerente e Carajá. Ok? Tranquilo aí? Tomar mais uma água. Pablo Souza. Daria para falar paralelamente à ferrovia, que é pouco comentada e já foi abordada na Unirg. Daqui a pouquinho eu comento sobre ela, tá? Daqui a pouquinho. Meninos, em relação, portanto, às tribos indígenas, o que eu preciso saber? Você precisa relacionar a localização das tribos indígenas
com os municípios em que elas se encontram. É dessa forma que costuma ser abordado na prova. Primeiro, a quantidade de indígenas e tribos mais numerosas, que já foi abordado, e a relação das tribos com os municípios. Professor, eu tenho que saber então em qual município se localiza cada tribo indígena. Tem que saber sim. Está querendo saber? Eu envio meu material para ti, gratuitamente, sem custo nenhum. Manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, o número do WhatsApp vai constar aí na sua telinha agora. Você manda uma mensagem falando assim, apostila, geografia e história do Tocantins, Face. Vi sua aula no Face, alguma coisa assim, que aí facilita para eu pesquisar na lista do WhatsApp, vi sua aula no Face, quero apostila. Só coloca isso, vi sua aula no Face, quero apostila. Que aí eu encontro mais facilmente e mando a apostila para vocês. Tudo bom? Ok? Sobre as tribos indígenas, já que vai ficar gravado para você saber onde se localiza cada uma delas, a tribo Apinagé se localiza nos municípios de Tocantinópolis, Maurilândia e Cachoeirinha, e São Bento. Só que a reserva indígena Apinagé não envolve o município de São Bento. Ela envolve apenas os municípios de Tocantinópolis, Maurilândia e Cachoeirinha. Mas tem indígena Apinagé vivendo no município de São Bento. Ok? Se a prova falar Tocantinópolis, Maurilândia, Cachoeirinha e São Bento, Apinagé está lá. Se falar tribo Xambioá, ela se localiza no município de Santa Fé do Araguaia. Não é no município de Xambioá. Os índios Xambioá se localizam no município de Santa Fé do Araguaia. Os índios Craô em Goiatins e Itacajá. Craô, Goiatins e Itacajá. Os índios Xerente, Tocantinha. Craô Canela, cuja demarcação da reserva se deu em dezembro de 2006, recente demarcação. Os índios Craô Canela, fruto da miscigenação da tribo Craô com a tribo Canela, que não está mais no Tocantins, essa tribo, se localiza no município de Lagoa da Confusão. Os índios Carajá, Javé e Avacanoeiro, no momento, se encontram na Ilha do Bananal. Eu falo no momento porque os indígenas Avacanoeiro tendem a migrar para possível futura demarcação da reserva à direita da ilha, né? Fora da Ilha do Bananal. E os indígenas Pancararu, eles vieram do Pernambuco, vieram por volta de da década de 60, no início da segunda metade do século XX, e se instalaram inicialmente em Figueirópolis, mas aí com o desenvolvimento de Gurupi migraram para o município de Gurupi. A FUNAI quer demarcar uma reserva Pancararu lá em Figueirópolis, o que ainda não existe nada de demarcação, mas hoje eles vivem no município de Gurupi. Certinho aí? Ok? Pronto, comentamos um pouquinho. Vou comentar um pouquinho agora sobre o relevo do Tocantins, o que é abordado no relevo do Tocantins, porque já havia me pedido, se eu não me engano, o Batênis. Chavante não tem no nosso estado, viu, Ronaldo? Indígena Chavante não. Craô tem, Xerente tem, Chavante não. Vanessa, o Tocantins está na região norte pela facilitação de captação de recurso federal. Perfeito, Vanessa. Ô, Sâmia, vou mandar um beijo para Cecília, viu? Beijo para ti também. Silvânia, Pablo Souza, daria para falar sobre a ferrovia? Tá, já li isso aqui. Top. Micaela, que dia vai dar aula no GPS, prof? Micaela, eu tô aguardando eles me convidarem para a aula. Tô aguardando, um aulão aí, fim de semana, de madrugada, é só convidar, ok? Só no aguardo. Por enquanto, Micaela, vai, compartilha a aula aí, vai, manda ver, compartilha, vai. Val Souza, professora Val, muito boa noite. Kennedy Wister, fala sobre a guerrilha do Araguaia. Franderta, Tânia Graziella, Rony, Albertine, Meninas, vamos lá. Vou passar aqui para o relevo do Tocantins, tá? Em relação ao relevo do Tocantins, que já havia sido solicitado pelo Albatênis, o relevo do Tocantins, a Unirg, ela chegou a abordar o relevo perguntando localização de depressão, relevo de depressão no nosso estado. Para facilitar a compreensão, eu vou explicar para ti o que é planalto, o que é planície e o que é depressão, tá? Relevo de planalto é um relevo de maior altitude. No Brasil, com altitude superior a 300 metros. Onde tiver serra é planalto, onde tiver chapada é planalto. Relevo de planície é um relevo mais plano e de menor altitude. Eu estou sendo bem singelo na explicação para facilitar a compreensão. Planalto é mais alto, pode ser plano ou pode ser acidentado, tá? Planície é relevo plano e mais baixo. E depressão é um relevo suavemente inclinado.
A depressão é relevo suavemente inclinado, interligando a parte mais alta com a parte mais baixa, interligando um planalto a uma planície, ok? Pronto. Professor, e onde é que eu tenho depressão no Tocantins? Eu tenho depressão no Tocantins no Vale dos Rios Tocantins e Araguaia. Os rios Tocantins e Araguaia não nascem lá em Goiás? Eles não correm para o norte? Se eles estão correndo para o norte, eles estão correndo para uma região de menor altitude. Então, o relevo por onde percorre os rios Tocantins e Araguaia é um relevo suavemente inclinado. Portanto, eu posso afirmar que o Vale do Rio Tocantins é uma depressão, assim como o Vale do Rio Araguaia também é uma depressão. Depressão relativa. Depressão do Rio Tocantins e depressão do Rio Araguaia. Ok? Professor, essas depressões já foram abordadas em prova? Já. A planície do Araguaia também já foi cobrada em prova. Onde fica a planície do Araguaia? Bom, a planície do Araguaia fica na região da Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal, ela fica 2/3 submersa no período de maior intensidade de chuva, exatamente porque o relevo da região é de planície. Ok? Já sei onde tem planície, já sei onde tem depressões. Professor, tem ainda os planaltos residuais do interflúvio Tocantins-Araguaia. Olha que nome diferente, né? Planaltos residuais do interflúvio Tocantins-Araguaia. O que é isso? Pensa comigo. Planaltos residuais, residuais lembra resíduos, resíduos lembra pequenos fragmentos. Então são pequenos planaltos. Planaltos residuais são pequenos planaltos. Do interflúvio, inter significa entre. Flúvio, fluvial, água de rio. Então são pequenos planaltos, planaltos residuais, do interflúvio entre os rios Tocantins e Araguaia. Planaltos residuais do interflúvio Tocantins-Araguaia são pequenos planaltos localizados entre as águas dos rios Tocantins e Araguaia. Apesar de ter a presença de planaltos residuais também à direita do rio Tocantins, na região central do estado. Certinho aí? Maravilha. Professor, então você já mencionou a depressão do rio Tocantins, a depressão do rio Araguaia, a planície do Araguaia, chamada de planície do Bananal, por estar na região da Ilha do Bananal, e você mencionou os planaltos residuais. Ok, eu quero saber agora onde se localiza a Chapada São Franciscana. A Chapada São Franciscana fica na divisa com a Bahia, na região da Serra Geral. Serra Geral, que também é chamada de Espigão Mestre. É ali na divisa com o estado da Bahia que eu tenho a Chapada São Franciscana. É nessa Chapada São Franciscana que nascem afluentes que correm para o rio Tocantins e também para o rio São Francisco, no estado da Bahia. Ok? Espero que tenha ajudado um pouquinho. Luiz Guilherme, futuro... Vixe, meu Deus do céu. Vamos que vamos trabalhando. Deixa eu ver, Adonilson, boa noite, deputado, você é a nossa esperança, sou motorista concursado, trabalho no Hemocentro, estamos desde 1º de janeiro sem receber as diárias de viagem. Meu Deus do céu, meu amigo, essas coisas a gente não manda por aqui não, porque o povo fica de olho, depois vai, ó, caçar você. Caçar não tem como, né, concursado, mas pode deixar que eu vou fazer a devida cobrança, tá? Qualquer coisa, tem meu WhatsApp aí, manda pra mim, que isso aí a gente posteriormente faz a cobrança do Estado. Elisete Prado, orgulho do meu eterno professor, obrigado Elisete, beijo enorme para ti. O Edson, cadê o número, professor? Por favor, coloca o número aí novamente. Vou colocar aí o número do WhatsApp, que aí vocês mandam a mensagem solicitando a apostila e eu já vou estar encaminhando a apostila de Tocantins para vocês. Ed Oliveira, você não sabe o que está perdendo, esse sim merece o nosso voto, quantas vezes foram eleitos que nos representam de verdade. Meu Deus do céu, Maria José. Agradeço, só tenho a agradecer. Meninos, é isso aí. Opa. Luziane Moura, se possível, patrimônio histórico e cultural. Meninos, olha só. O Valmor está falando, Diogo, poderia fazer um aulão sobre Porto Nacional, por favor. Valmor, eu vou disponibilizar a apostila e posteriormente eu vou comentar um pouquinho sobre Porto Nacional para os interessados, tá bom? Beleza. Meninos, eu acho que o horário já está um pouco 21h49. Vou comentar mais um pouquinho sobre Tocantins, mas compartilha aí mais um pouquinho, vai, compartilha. Vai, você que não compartilhou ainda, curte e compartilha. Se a aula está te agradando, compartilha. Se ela não estiver agradando, tudo bem, compartilha, vai? Também, compartilha. Meninos, olha só. Outro assunto que costuma ser abordado na prova. Professor, você mencionou sobre os rios Tocantins e Araguaia. Sim. O rio Tocantins é um rio de planalto. Eu sei que planalto tem relevo mais alto, então o rio Tocantins ele tem uma correnteza mais forte. E por ter uma correnteza mais forte, tem maior potencial para gerar energia elétrica.
Já o rio Araguaia, que é o principal afluente do rio Tocantins, o rio Araguaia com 2.115 quilômetros de extensão, o rio Araguaia que nasce na Serra dos Caiapós, divisa entre Goiás e Mato Grosso, e finaliza, desemboca no rio Tocantins, lá no Bico do Papagaio, no município de Esperantina. Esse rio Araguaia é um rio de planície e não tem nenhuma usina hidrelétrica em seu leito. Já o rio Tocantins tem sete usinas hidrelétricas em seu leito, é um rio de planalto. Só para você ter uma noção, vou listar as 7 usinas hidrelétricas, mas compartilhou para eu listar? Vai, dá uma forcinha aí, compartilha. Aline, muito obrigado por ter compartilhado. Aline Arantes. Robson Ferreira, compartilhou, Robson. Boa noite. Silvânia Cristina. Vamos, Silvânia, compartilha aí, por favor. Compartilha, Aline, muito obrigado. Ed Oliveira, boa noite. Euclécio, muito boa noite a todos vocês que nos assistem. Por favor, Márcio Raik, curte e compartilha aí a nossa live. Meninos, Val Souza, a aula está ótima, professor, como sempre, gratidão, eu que agradeço. Eliane, muito boa noite. Ó, a Vanessa falando aí, Tucuruí. Meninos, as 7 hidrelétricas são Tucuruí, coloca uma coisinha na sua cabeça, é a mais importante usina hidrelétrica no Rio Tocantins, mas não está no estado do Tocantins. A usina de Tucuruí se localiza no estado do Pará, Rio Tocantins, porém estado do Pará. Esta usina de Tucuruí, que foi a primeira, muito bem lembrado aqui pela Vanessa, foi a primeira construída no Rio Tocantins, ainda começou a sua construção na década de 70. Esta usina hidrelétrica gera mais de 8.300 megawatts de energia. São mais de 8.300 megawatts. Só para fazer uma comparação, a usina de Lajeado, cujo nome oficial é Luiz Eduardo Magalhães, localizada aqui entre Lajeado e Miracema, próximo a Palmas, que forma o lago da usina aqui em Palmas, essa usina gera 902 megawatts. Compara, mais de 8.300 megawatts do Tucuruí para pouco mais de 900 megawatts a usina de Lajeado, ou Luiz Eduardo Magalhães. Daí você tem uma noção da grandeza que é a usina hidrelétrica de Tucuruí. Mas vamos listar as usinas, porque teve prova que pedia simplesmente para você marcar quais as hidrelétricas localizadas no Rio Tocantins. Eu vou listar quais são. Tucuruí, eu vou subir o rio, tá? De norte para o sul, ok? Tucuruí no estado do Pará, subindo o rio. Você tem Estreito na divisa entre Tocantins e Maranhão com 1.087 megawatts. Subindo o rio, Luiz Eduardo Magalhães, popularmente chamada de usina de Lajeado, com 902 megawatts. Continua subindo o rio. Usina de Peixe Angical com 452 megawatts no município de Peixe. São Salvador, no município de São Salvador, com 243 megawatts de energia. Depois, já no estado de Goiás, eu tenho Canabrava, que fica ali entre Cavalcante e Minaçu, no norte de Goiás, com 465 megawatts. E a 7ª hidrelétrica, a usina de Serra da Mesa, que fica no município de Minaçu. Ali nós temos um total de 1.275 megawatts. São as 7 hidrelétricas localizadas no Rio Tocantins. Aí teve um aluno que falou assim, professor, eu vi numa prova, professor, que falava de uma usina hidrelétrica com nome de japonês. E que essa usina estaria na bacia Tocantins-Araguaia. Está errado? Não, não está errado não, está certo. Na realidade, vamos só entender a diferença entre rio e bacia, para compreender melhor isso aí. O rio é um só. A bacia compreende o rio principal e o conjunto de afluentes que desaguam no rio principal. Ou seja, o rio Tocantins é o rio principal. O Araguaia é um afluente que deságua no rio Tocantins. O rio Manuel Alves Grande, Manuel Alves Pequeno, o rio Sono, o rio das Balsas, são afluentes que desaguam no rio Tocantins. Então nós temos a bacia hidrográfica composta pelo rio principal e o conjunto de rios menores que desaguam direto ou indiretamente nesse rio principal, ok? No caso da usina hidrelétrica de Izamu e Queda, que já foi abordada em prova, que gera pouco mais de 30 megawatts de energia, ela é considerada usina hidrelétrica por gerar mais de 30 megawatts. Se fosse menos de 30 megawatts, ela seria denominada Pequena Central Hidrelétrica, PCH, ok? Em relação à usina, ela se chama Izamu e Queda e está localizada no Rio das Balsas.
O Rio das Balsas é um subafluente do Rio Tocantins, passa ali a usina entre o município de Monte do Carmo e Ponte Alta do Tocantins. Esta usina hidrelétrica, a Evelene colocou corretamente aí, Zamuiqueda, esta usina hidrelétrica com 32 megawatts de energia, ela é uma usina de grande importância, mas importância local. Grande importância dentre as pequenas hidrelétricas que tem no estado. No Rio Tocantins, logicamente, as demais têm um volume de energia muito mais significativo. Mas por que é importante falar de Zamuiquela? Porque teve prova que pedia para você marcar a alternativa que correspondia à usina hidrelétrica que não estivesse localizada na bacia Tocantins-Araguaia. E uma das alternativas era Zamuiquela. E o aluno ficou, meu Deus do céu, deve estar errado. Não, estava certo. Zamuiqueda pertence à bacia Tocantins-Araguaia. Assim como as hidrelétricas localizadas no Rio Tocantins, que nós mencionamos. Tucuruí, Estreito, Luiz Eduardo Magalhães, Peixe Andical, São Salvador, Canabrava e Serra da Mesa. Ok? Tranquilo? Maravilha! Show de bola! Meninos, é isso aí, já está dando 22 horas. Ana Paula Mascarenhas, Ana Paula, curte e compartilha a nossa live, por favor, compartilha a vocês aí, ó, Berenice, minha terra natal, Ponte Alta, e eu com minha metrópole de Monte do Carmo, hein? Na realidade, como muitos carmelitanos, por ausência de médico, ia nascer em Porto Nacional. Mas Monte do Carmo é a nossa capital do abacate, terra do coração, minha cidade, minha metrópole. Meninos, Maria José, boa noite a vocês que nos assistem, por favor. Camila Gabriela, boa noite. Compartilhe a nossa live. Neto Silva, compartilha aí, Neto. Manda ver, compartilha. Meninos, para finalizar a nossa live, compartilha, para eu dar mais uma dica, vai, compartilha, manda ver, compartilha. Mais 5 compartilhamentos, você que não compartilhou ainda, manda ver. Vamos, não custa nada. Meninos, para finalizar, vamos mencionar mais um assunto interessante para a prova feita pela Copes e UFT. Tá ok? Professor, o que mais eu preciso saber? Meninos, são muitos assuntos de grande importância, mas eu vou listar um deles que é vegetação. Professor, quais são os principais biomas existentes no Tocantins? Olha, primeiro cerrado, com 87% do Tocantins que é cerrado. Segundo, floresta amazônica, também chamada de floresta ombrófila, floresta equatorial, que ocupa aproximadamente 10% do Tocantins. E terceiro, a floresta estacional. O aluno fica assim, professor, mas o que é essa floresta estacional? Meninos, é uma vegetação, as árvores, que em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. Ou caem em sua totalidade, ou caem parcialmente. É a floresta estacional. Professor, isso não é floresta caducifólia, de folhas caducas? É a mesma coisa, mas o nome utilizado aqui costuma ser estacional. E aí, professor? Bom, eu já sei que os 3 principais biomas são Cerrado, com 87%, Floresta Amazônica, com 10%, aproximadamente 10%, aí já dá 97%, e 2,5% de floresta estacional. Sabe o que caiu na prova? Perguntando a localização da Floresta Amazônica no Tocantins. Bom, a Floresta Amazônica está na região que mais chove no Tocantins. E a região que mais chove no Tocantins é a divisa com o Pará. Porque o Pará é floresta amazônica e a Amazônia é a região que mais chove no Brasil. Então, ali no Vale do Rio Araguaia, divisa com o estado do Pará, é a região que mais chove no Tocantins. Naquela região que mais chove no Tocantins, nós temos a presença da floresta amazônica. Professor, e aí? E aí que mesmo o Tocantins pertencendo à Amazônia Legal, qual percentual do Tocantins está na Amazônia Legal? Alguém sabe me dizer? Responde aí para mim, por favor. Qual percentual do Tocantins, isso já foi abordado em prova, pertence à Amazônia Legal? Manda ver. Silvânia, toda segunda-feira às 20 horas e 30 minutos, aula ao vivo aqui pelo Face. José Valdo, como ganhar a apostila? Compartilha, José Valdo, compartilha que eu lhe digo. A vocês que necessitam de apostila, querem ganhar a apostila, manda um WhatsApp para o número 98485-7576. 98485-7576, que estarei enviando a apostila gratuitamente. Geografia e História do Tocantins. A apostila de História do Tocantins do meu grande amigo, professor Nilo. É o professor de História que forneceu gratuitamente, voluntariamente, a apostila para fornecer para vocês. Olha aí, ó, muita gente acha que é 10%, não.
Nós temos o Tocantins, 10% é de floresta amazônica, mas 97,93% do Tocantins pertence à Amazônia Legal. É isso aí. 97,93% do Tocantins pertence à Amazônia Legal. Professor, eu poderia dizer que apenas 2,07% do Tocantins que não está na Amazônia Legal? Exatamente isso. Professor, mas como assim? Meninos, a definição da área da Amazônia Legal é de acordo com determinada latitude e determinada longitude. Quer dizer, a região que estiver à esquerda do meridiano 44 e a norte do paralelo 13 pertence à Amazônia Legal. E o Tocantins está dentro dessa referência. Na realidade, tem prova que afirma que 100% do Tocantins está dentro da Amazônia Legal. E toda prova que afirmou isso considerou como se fosse correto. Então, quando falar de 100% Tocantins, integralmente o Tocantins está dentro da Amazônia Legal, considera correto, que ele vai considerar correto no gabarito. Exceto se ele te colocar duas alternativas, uma falando em 97,93 e outra falando em 100%. Aí não, você pode considerar 97,93, que é o que diz a lei da criação da Amazônia Legal. Ok? Francisco, fica difícil para mim vasculhar todas as mensagens para mandar a apostila. Então, Francisco Antônio, se puder, pega o meu número aí, manda um WhatsApp para mim solicitando o material, que aí eu mando para ti, tá bom? Fica mais fácil para mim, ajuda aí. E compartilha, tá? Tem que compartilhar aqui para ganhar a apostila, pelo amor de Deus, manda ver. Meninos, ok? Compreendeu aí um pouquinho? Marcilândia, muito boa noite. Manda o WhatsApp, Marcilândia. Primeiro compartilha essa live e depois manda o WhatsApp para o número 984857576. Olha, a Marisa, obrigado Marisa. Não é isso não. É 984857576. Você colocou 57. Não é 57 não, é 7576 no final. Tá bom? É isso aí, meninos. Muito obrigado. Compartilhar a live. Olha, eu tô vendo muita gente não compartilhou a live ainda. Gente, manda aí. A Charlie Vitorino, que na realidade é a Vanessa, né? Colocou o número corretinho aí. Beleza? Meninos, compartilhe a nossa live. Obrigado a vocês que compartilharam. Obrigado a vocês que curtiram. Obrigado a cada um de vocês por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Estarei, na medida do possível, toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, com outro professor convidado aqui, passando conhecimento para vocês, gratuitamente, voluntariamente. É isso aí, Marisa. E, é claro, havendo possibilidade, na véspera da prova, vou ver se eu consigo, numa outra data que não seja a nossa convencional de segunda-feira, às 20h30, contribuir um pouco mais com vocês para tirar possíveis dúvidas que ainda restem anterior à data da prova. Certinho? Muito obrigado mesmo por você que curtiu, por você que compartilhou, para você que vai compartilhar agora nesta reta final e ainda não compartilhou, viu, Neto Silva? Estou compartilhando, estou vendo aí quem compartilha, manda ver, obrigado. Marina, muito obrigado a todos vocês, obrigado de coração. Fiquem com Deus, curtam bastante os estudos, se dediquem, tenha foco e não desista dos seus sonhos. Se você quer passar no vestibular, você vai passar no vestibular, faça um plano de estudo. Se você quer passar no concurso público, você vai passar no concurso público, faça um plano de estudo, se dedique, organize o seu tempo e potencialize ele para o seu objetivo ser alcançado. Ok? Ana Rosa, manda um WhatsApp aí para mim, o número está aí em cima que os meninos já colocaram, 984857576, 7576 no final, eu vou estar mandando para vocês. Aline, agradeço demais, viu? Beijo enorme a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Marcilândia. Fiquem com Deus e até segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Tá dizendo aqui a Berenice, estou aqui só revisando o conteúdo que estudei com o professor Jundiel lá no cursinho de CPR. Lá em Porto Nacional, dia 11 de março, vai ter aula ao vivo, presencial, no CPR, que fica em cima do IML. E aqui em Palmas, aula ao vivo, presencial, no auditório do IFTO, no dia 17 de março. Ok? Eu e a professora de língua portuguesa, minha belíssima gatona. Beijos para vocês. Nos vemos lá no aulão do IFTO, ou no aulão de Porto Nacional, ou na próxima segunda-feira, aqui às 20 horas e 30 minutos. Beijos, Marisa, muito obrigado a vocês. Francisco Antônio, valeu demais
Diane Coelho, obrigado. Gracione Xavier, valeu, obrigado. Alberto Neto, muito obrigado. A Taliana, obrigado. Diana Coelho, Eloiane, Eloane Pulgas, oi Eloane, obrigado, boa noite. Beijos a todos vocês, a sua família, Júnior Poliani, valeu, até a próxima. Valeu, beijos. Tchau, tchau. Opa, concluindo aqui, valeu.